Por que acontecem momentos de crescimento e crise? Por que as crises acontecem? Muita gente fica braba, muita gente fica furiosa. Poxa, por que tem crise? Não deveria ter crise. Porque os políticos são malvados, os governos geram, os empresários são quem fabricam tudo isso e ganham dinheiro com isso, as minhas custas. Para de falar bobagem. Olha só, foca comigo. Será que é especulação financeira? Será que tem pessoas que comandam? Não, nada disso. Existe uma regra fundamental na economia que determina que existam crises. Você precisa entender essa regra para você conseguir lucrar, inclusive quando as ondas de queda chegam, quando aqueles momentos de queda chegam. Porque quando essas ondas de queda chegam nas ações, é justamente quando acontecem as crises. O que pode intensificar, já começou, o que pode intensificar a partir de agora. E quando você pensa em crise, a maioria das pessoas tem essa conotação negativa para a crise. Só que a gente imagina como algo ruim. É tipo um dia de chuva. Um dia de chuva é um dia ruim. Um dia de sol é um dia bom. Um dia frio é um dia ruim. Um dia ameno, quente também é ruim, né? Mas um dia ameno, ele é bom. Na verdade não existe esse negócio. Um dia de chuva é só um dia. Um dia de sol é só um dia. Um dia de crescimento é só um dia normal. Um dia de crise é só um dia de crise. Não existe algo bom ou ruim, porque é um processo natural, é um processo necessário. Só que você já parou para se perguntar alguma vez, para onde que vai o dinheiro nas crises? Parece que quando tem um momento de crise, isso afeta todo mundo. Não afeta. Não afeta. O dinheiro não some nas crises, ele só muda de mãos. Anota uma coisa, pega papel e caneta. Entrou numa live comigo, você já viu que é muito conteúdo. Não tem superficialidade aqui. Não tem 5 ações para você investir e ganhar dinheiro em 2022. Não. É muito mais do que isso. Anota aí. Crise é transferência. Crise é transferência. Crise é transferência de dinheiro das mãos dos investidores despreparados para a mão dos investidores preparados. Toda economia dentro do capitalismo, do sistema capitalista, que é o sistema que mais tirou pessoas da pobreza da história, que tem seus problemas, tem seus defeitos e tudo mais, mas inegavelmente foi, tudo se move em ciclos de crescimento e de crise, crescimento e de crise, crescimento e recessão, cresce e volta, cresce e volta, cresce e volta. Você pode ver aqui na minha tela agora, olha só, a gente teve um crescimento. Isso aqui é o PIB do Brasil. O que é o PIB do Brasil? Deixa eu explicar. É o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É o somatório de riquezas geradas na economia. A gente pode ver que esse somatório de riquezas geradas na economia subiu, caiu. Subiu, caiu. Parece pequena queda, tá? Mas é gigantesco isso daqui. Isso aqui é uma queda de 30 e poucos % no PIB, só para você ter uma noção. Subiu, caiu. Subiu, caiu. Subiu, caiu. Subiu, caiu. Então, é normal a gente ter essas altas e quedas na economia. E a gente mede isso por meio do PIB, tá? Agora, o que acontece com os investimentos? Acontece exatamente o mesmo processo. Os investimentos, eles espelham o que acontece na economia. Então, alguns investimentos, quando a economia está indo mal, eles vão mal. Outros investimentos, quando a economia está indo mal, eles vão bem. Outros investimentos, quando a economia está indo bem, eles vão bem. Só que, quando a economia está indo bem, existem outros que vão mal também. Você saber combinar e estruturar tudo isso daqui é essencial para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? Então, olha só. Por que é normal, necessário existirem crises? Porque é inerente ao capitalismo. Imagine o seguinte. Imagine que a gente está num momento, certo, em que acabou uma crise e a taxa de juros começou a cair, certo? Por que a taxa de juros começou a cair? Porque a inflação já está caindo. A taxa de juros foi lá para cima, controlou a inflação e agora a inflação está caindo. O que acontece nesse período, nesse momento? Poxa, num período de taxa de juros alta por bastante tempo, a maioria das pessoas que tem o sonho de comprar sua casa própria não compram, elas esperam. Por quê? Muita gente está desempregada, a taxa de juros está em alta, só que à medida que a inflação foi caindo, poxa, as coisas pararam de ficar mais caras, está dando para respirar um pouco. A taxa de juros começou a cair e aí as pessoas pensam, é agora a minha oportunidade de eu comprar minha casa própria, por exemplo. É agora a oportunidade de eu financiar meu carro, por exemplo. Mais de 70% dos brasileiros são endividados.
E fazem muitas coisas via dívidas, mesmo que não precisem. Uma parcela da população é óbvio que precisa, a maior parte inclusive, mas uma grande parcela não precisa. Mas as pessoas se endividam e gastam mais, começam a gastar mais. Só que as empresas, elas passaram pela crise e elas tiveram que enxugar seus custos, enxugar o seu quadro de funcionários, enxugar sua produção, tudo para conseguir sobreviver à crise. Então essas empresas, elas começam a se endividar para aumentar o seu negócio de novo, porque as pessoas estão querendo comprar mais, então elas têm que produzir mais. Porque senão o concorrente vai produzir e essa empresa que vai perder mercado. Então elas começam a se endividar mais para aumentar o seu negócio e contratar mais pessoas. Aqui, quando tem mais pessoas contratadas, tem mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, foca nesse ciclo. Mais gente com dinheiro no bolso, é mais gente com dinheiro para consumir, aumenta o consumo, aumentou o consumo, aumenta a produção das empresas. Como que aumenta? Contratando mais gente. Contratou mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, mais gente sendo contratada, mais gente consumindo, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, tem que contratar mais gente e assim por diante. E vai acontecendo um processo natural de diminuição do desemprego, aumento da empregabilidade, porque as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, consumindo mais e precisa ter mais produção. Até que chega um momento que bate no teto do desemprego. O que é o teto do desemprego? O teto do desemprego é quando não existem mais pessoas qualificadas para as vagas de trabalho. Aí as empresas elas têm que começar a treinar essas pessoas. Antes você já conseguia pegar pessoas prontas que estavam sem emprego por conta da crise. Aí você contratava, as pessoas já começavam a trabalhar, elas já era um treinamento rápido. Só que quando bate no teto do desemprego, o que acontece? Não tem mais pessoas qualificadas. Você tem que treinar as pessoas do zero. E eu não sei você, tá? Mas uma pessoa, para ser bem treinada, ela é treinada por 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, o empresário estava se preparando para o ritmo de contratações subir em uma certa velocidade. Só que como agora você tem que treinar os novos funcionários, menos pessoas vão ser contratadas. E ele já se preparou para produzir muito, porque ele achou que o consumo ia continuar aumentando naquela mesma velocidade. Só que agora vai aumentar uma velocidade menor, porque a empresa tem que treinar esses funcionários. Nesse momento, os empresários começam a pensar, eita, errei a mão, fui longe demais. Agora eu estou vendo que o consumo não está crescendo tanto quanto eu imaginava, quanto eu me preparei, então o que acontece? Eu vou ter que demitir algumas pessoas. E nesse início do processo de demissão, acontece o ciclo inverso. Qual o ciclo inverso? O ciclo inverso é o seguinte. E eu estou ignorando um pouco da explicação da inflação da taxa de juros, mas a gente pode linkar aqui. Menos pessoas sendo demitidas, menos pessoas com dinheiro no bolso, menos pessoas consumindo, mais pessoas vão ser demitidas, porque não precisa produzir tanto, menos pessoas com dinheiro no bolso, mais pessoas sendo demitidas, e assim vem o fluxo negativo, até que o empresário exagera demais na onda de demissão e o que acontece? Volta o ciclo. E isso acontece de tempos em tempos, é um processo totalmente natural. Você tem que entender que a crise é uma correção do crescimento que não deveria ter acontecido. Vou repetir. Toda crise é a correção do crescimento que não deveria ter acontecido. Você nunca consegue prever o futuro. O empresário nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Então, o que ele faz? Ele vai contratando à medida que o consumo está aumentando. Só que ele contrata demais, ele expande demais e ele vê que ele vai quebrar se ele não demitir aquelas pessoas. Então, ou ele corre risco de quebrar a empresa e demitir todo mundo, ou ele demite algumas pessoas, uma parcela das pessoas, 10, 20% talvez, para que a empresa sobreviva àquele novo momento. Na verdade, ele não deveria nem ter contratado, mas como ele não tem bola de cristal, ele teve que contratar e teve que demitir. E até que ele exagera e demite gente demais, não consegue produzir tudo aquilo que é necessário, ele tem que voltar a contratar e volta o ciclo. Entende? Então, é um processo totalmente natural. O crescimento foi longe demais e por isso precisa de crise. A crise é uma correção do crescimento. Se não existisse crise, não existiria crescimento. Olha para a sua vida e olha por quantas crises você passou e me responde como é que você não esperava a próxima crise. As crises vão acontecer, gente. Vai ter uma agora, vai ter uma perto de 2030, vai ter outra lá no meio de 2030 e pouco, vai ter outra lá em 2040 e pouquinho,
é um processo totalmente normal. Isso acontece de tempos em tempos. O que acontece com os investimentos em cada cenário? Vamos pensar no momento de crescimento da economia. As ações se valorizam. No momento de recessão, as ações se desvalorizam. Quem que valoriza no momento de recessão no Brasil? Dólar. Você está vendo, por exemplo, o dólar subir. Desde 2020. E agora, em 2022, chegou lá no 4,50, 4,60 no ataque especulativo e, naturalmente, voltou, já está acima dos 5,20. Chegou a quase 5,30 aí. Você vê muita gente falando e com muita tranquilidade. O dólar ele tem que estar muito mais perto de 6 do que de 4. Não faz sentido. É só uma oscilação de curto prazo. Outro investimento se valoriza em momentos de crise internacionais. O ouro. O investimento se valoriza muito em momentos de crise internacionais. Vou te mostrar amanhã também. Fundos imobiliários, o que acontece? Nos momentos de crise, eles se desvalorizam. Nos momentos de crescimento da economia, eles se valorizam. Títulos públicos também oscilam com base. Até a renda fixa oscila. Você já percebeu? Tem momentos que a poupança rende mais, rende menos. Tem momentos que os títulos públicos rendem mais, rendem menos. Tem momentos que o CDB rende mais, rende menos. Então, até a renda fixa varia, junto com os ciclos. O nome disso são os ciclos de mercado. Só que não tem como você prever. Eu te falei agora há pouco, não tem como. Eu já tentei fazer isso, prever o que vai acontecer. Seja olhando para o gráfico, seja interpretando momentos da economia. Talvez você saiba, talvez não, mas quando eu comecei a investir, eu perdi 35% do meu dinheiro, 1/3, em 2 meses. Foi o meu investimento da esperança, o que a maioria das pessoas fazem. Elas vão lá, investem e esperam que dê certo. Torcem para que dê certo aquele negócio. Então eu tinha que saber um jeito de tirar o meu eu da jogada. E foi aí que, num processo, eu consegui desenvolver um método. Porque quem me faz lucrar é o método. Quem faz qualquer investidor sempre alto lucrar é o método. Sabe a Magar? Não sei se você já viu no meu Instagram, mas no meu Instagram tem um post fixado que eu mostro uma Magar, por exemplo, que nem um ano da história deu resultado negativo. Todo ano, dependendo de crise, dependendo de pandemia, dependendo de qualquer coisa. Todo ano da história é resultado positivo. Todos os anos. Sabe de quem é o mérito disso aqui? Tá até aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. De quem que é o mérito? Não é meu, é do método. Porque se fosse minha cabeça, eu ia pensar, vai estourar a China. Vai estourar não sei o quê. Vai estourar... Não, implementa o método. E o método tem por base o princípio de você investir em ações e anti-ações. Então, por exemplo, de 2000 até fim de 2002, o que a gente viu acontecer? Então foram 1, 2, 3 anos de queda consecutiva nas ações. Não foi um aninho, não foi 3 mesinhos, tá? 53% de queda. Nesse mesmo período de tempo, existia um outro investimento se valorizando, olha que doideira, 125%. 125%. Quando eu pego um outro investimento se valorizando no mesmo período, 157%. Olha que loucura. Quando eu pego aqui, ó, mais para frente, outra queda. Vamos pegar outra queda nas ações. 2008 a 2016. Vamos lá? 2008 a 2016. O que a gente vê? Ações desvalorizando 47%. Não peguei bem aqui. 47%. Quase 48%. Aí você vê uma anti-ação se valorizando 150%. Você vê uma outra anti-ação valorizando 230%. Que queda, gente? Quem é que sofreu nessa queda? Qual investidor sempre alto ficaria maluco nessa queda? Não fica. Vamos pegar uma outra queda? 2020. O que a gente vê? Ações caindo 16%. O que a gente vê como anti-ação? Subindo 26%. Outra anti-ação? Subindo 40%. Você consegue perceber que o princípio das anti-ações te ajuda nesses momentos? Você consegue perceber que aquilo que parece, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Eu vou me dilacerar e perder meu dinheiro, meu Deus. Você percebe que não há justificativa para você ter esse nível de preocupação? Você consegue perceber que tudo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai? Todo aquele investimento que cai, o máximo que ele pode cair é 100%. Não tem como cair mais do que 100%. Então chega um momento que ele cai 35%, e meio que parece que cria uma barreira. Os investidores olham, caraca, esse negócio tá ruim, a economia tá ruim, mas tá muito mais barato que antes. Vou comprar um pouquinho, e aí o preço começa a subir. Vou comprar um pouquinho, porque uma hora o preço vai voltar. E aí de novo cai, e outras pessoas vão comprar um pouquinho, e pode até cair mais, não tem problema. Mas cria meio que uma barreira psicológica aqui. Enquanto aquele investimento que está subindo, ele não tem um teto, não tem um limite, ele sobe 100%, 200%, 300%, não tem problema. Então ele não para de subir.